Fala, gente, tudo bem? Dando sequência ao último Giro Catraca, em que eu falei sobre as oportunidades de crescimento para o Brasil dentro de uma lógica econômica mais sustentável, a economia verde, no vídeo de hoje eu resolvi fazer diferente e trazer uma iniciativa super legal criada por uma jovem, a Amanda Costa, para democratizar o conhecimento sobre clima, meio ambiente e redução de desigualdades na quebrada. O projeto chama Perifa Sustentável. Vamos conhecer mais sobre ele. O termo direito, O thriller começa com o professor sendo de grandes proporções. Bom, para começar esse vídeo, vamos trazer aqui um pouco de contexto. Em 2015, a Organização das Nações Unidas promoveu uma Assembleia Geral para avaliar algumas metas que tinham sido criadas no início do século para tentar solucionar alguns dos principais problemas da humanidade. E a ideia é que desse encontro saíssem novas metas que deveriam ser cumpridas no prazo de 15 anos, olhando principalmente para 3 eixos: social, econômico e ambiental. E aí desse encontro saiu um documento, uma espécie de pacto global chamado Agenda 2030, em que 193 países assinaram e se comprometeram em cumprir com essas metas para que, enfim, a gente tenha um mundo ali com mais sustentabilidade e igualdades de direito. Mas, Alessandro, o que tudo isso tem a ver com o projeto da Amanda Costa, né? Amanda é uma mulher negra da periferia que encontrou no ativismo climático um propósito e transformou isso em profissão. Ela criou o Perifa Sustentável para democratizar as discussões, os assuntos ligados à Agenda 2030, mostrando que falar sobre clima, meio ambiente e luta por igualdade de direitos não precisa ser nada complicado e não deve ficar num ambiente só de pessoas brancas, ricas e escolarizadas. Não, a periferia, a quebrada, precisa estar inserida nesse contexto de discussões e mais. Os jovens da periferia podem ser grandes agentes de transformação em cada uma dessas áreas. Eu mandei algumas perguntas para ela para entender mais sobre o Perifa Sustentável, sobre os desafios, sobre os resultados que ela conseguiu ao longo de um ano do projeto. Acho que vocês vão gostar bastante do que ela falou. Então quem comanda esse vídeo daqui para frente é a Amanda Costa. Fala galera, beleza? Meu nome é Amanda, eu sou ativista climática, jovem embaixadora da ONU e estou como mobilizadora de redes do Youth Climate Leaders. Mas eu tô aqui nesse vídeo para contar para vocês sobre o Perifa Sustentável, meu projeto social que tem a missão de democratizar a Agenda 2030 para as periferias e favelas paulistanas. Caso você não saiba que a Agenda 2030 é essa agenda aqui, ó. Como que surgiu o Perifa? Ano passado, 2019, eu tinha uma dor social muito forte, porque eu ia para as conferências sobre mudanças climáticas da ONU, a COP23, a COP24, eu conseguia levar esse diálogo, mas quando eu voltava aqui pro Brasil, eu não conseguia falar com os manos da periferia, da quebrada. Os meus amigos, os meus vizinhos, me olhavam com cara estranha, tipo, o que a Amanda tá falando? E aí surgiu um edital da United People Global, que é uma organização internacional que estava selecionando jovens de países periféricos do sul global que tinham ideias para transformar sua realidade, transformar o mundo. E aí eu bolei uma ideia que hoje é o Perifa Sustentável, para conectar, para ser ponte entre esse global e esse local. A ONU tem uma frase muito potente, que é pensar global e agir local. E aí eu escrevi o Perifa Sustentável para ser essa ponte de trazer esses conhecimentos globais sobre sustentabilidade e crise climática aqui para a periferia, aqui para a quebrada. E aí surgiu o Perifa Sustentável. Em setembro de 2019, esse baby maravilhoso nasceu. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei uma semana numa ilha chamada Hurricane Island, que é uma ilha totalmente sustentável, desenvolvendo a ideia do Perifa para que quando eu voltasse para o Brasil, eu tivesse propriedade e autonomia para tocar o projeto e, de fato, democratizar a Agenda 2030. E eu voltei cheia de energia, falando, bora, gente, bora enfrentar a crise climática, bora implementar a agenda dos ODS, bora. Só que eu fiquei chocada, porque a galera também não entendia esse discurso. E eu percebi, mesmo sendo uma mulher preta e da periferia, que eu tinha que simplificar essa linguagem. Muitas vezes a gente não consegue convencer ou mostrar a urgência da pauta climática, porque nosso discurso ele fica muito técnico, muito científico. Então, um dos principais problemas, um dos principais desafios que eu enfrentei foi esse lance de você simplificar a linguagem para trazer a galera com você. Quando a gente fala de emergência climática, a gente precisa de todo mundo. Infelizmente, as pessoas que estão nesse rolê geralmente são homens brancos, héteros, cisgêneros, que estão nesse lugar de poder e privilégio.
Então, mostrar pra galera da periferia que esse lugar é nosso também, que a gente pode falar da crise climática a partir do nosso lugar de fala. Gente, foi o maior desafio, é o que eu tô fazendo todos os dias e é o que eu estou investigando, entender que a gente pode pautar a crise climática a partir do nosso lugar, entendendo o racismo estrutural, entendendo esse racismo ambiental, entendendo que se a gente não fizer nada, o povo preto e periférico serão os principais impactados da crise do clima. E agora falando um pouquinho dos resultados. O projeto é muito novo, nasceu ano passado. E assim que ele nasceu, ele tinha 3 pilares principais, que era baseado no workshop, na comunicação e na propagação da mensagem. Então, primeiro eu ia numa comunidade periférica, seja numa escola, seja numa organização cívica, seja na igreja. E aí eu aplicava uma formação, e essa formação era dividida em 3 partes. Primeiro, o que é o mundo ideal? Então deixava a galera pensar, pirar, imaginar esse lugar do mundo ideal. Aí o pessoal falava que era o mundo ideal para eles. Depois eu contava sobre a Agenda 2030. Tipo, em 2015, os líderes mundiais, juntamente com a sociedade civil, mais o setor econômico, sentou numa sala assim para discutir o que seria o mundo ideal. E aí eles chegaram nos 17 objetivos. E depois eu passava pro terceiro pilar e falava, galera, agora é a nossa hora de construir um mundo ideal. O que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem para ter de fato um mundo ideal para que a gente possa construir essa realidade que a gente acredita. E aí a gente fazia os projetos, era lindo, maravilhoso, mas chegou uma pandemia e eu falei, e agora? O que eu posso fazer? Então eu mudei grande parte dessas ações para o mundo online com o intuito de atingir essas populações que possivelmente nunca ouviram falar da Agenda 2030 e mostrar que a gente pode se apropriar desse discurso. Nós, jovens, pretos da periferia, que estamos nessa situação de vulnerabilidade social, podemos olhar para a Agenda 2030 com um olhar crítico, analítico e pautar esses objetivos a partir da nossa visão. Eu enxergo os resultados desafiadores nesse momento, assim, mais positivos, porque, gente, meu filho acabou de completar 1 ano em setembro, muito jovem. E eu vejo que, às vezes, a gente espera muito para começar. E a gente não precisa ter todas as respostas. Se você falar, Amandinha, me dá um plano de 5 anos pro Perifa Sustentável, eu vou olhar pra essa cara e vou falar, não faz ideia, gente. E muitas vezes a gente não começa algo porque a gente tem medo, ou não começa algo porque a gente não tem todos os passos. Você só precisa saber o próximo, próximo, próximo. E quando a gente vai caminhando, esses passos vêm e a gente meio que sabe o que fazer. Então, se você tem vontade de fazer um projeto, se você tem essa dor social que eu tinha também, de traduzir algum discurso, de mostrar que essas pautas você pode pautar, apenas comece. E para finalizar nosso debate, eu queria contar para vocês, na minha visão, qual que é o papel do jovem preto e periférico dentro da pauta climática, dentro desse discurso socioambiental. Primeiro, questionar o status quo, entender que essa lógica heteronormativa dominante já deu. Então, a gente não precisa aceitar todos os padrões que são impostos para nós, mas é necessário que a gente entenda o nosso papel, entenda o nosso lugar de fala e paute esse lugar através de argumentos, através de um olhar crítico, através de uma postura assertiva em relação àquilo que a gente acredita. E às vezes falando desse jeito fica tipo, muito intangível, tipo, ok. Mas e aí, quais as ações práticas? E aí, não tem uma cartilha, não dá pra pegar e falar, gente, é só seguir esses pontos que vocês vão arrasar. Não existe isso. Para cada pessoa, um papel pode ser diferente. Então é necessário que a gente reflita nesse lugar, que tenha consciência do nosso escopo, do nosso contexto social, e cada pessoa vai agir de acordo com o que fizer mais sentido para ela. Então eu não posso falar qual que é o papel do jovem preto e periférico. Eu posso falar qual que é o papel que eu assumi, que é olhar esse sistema branco, capitalista, hétero, e questioná-lo a partir do meu lugar de fala, com propriedade, com argumentos, com dados e com fundamentos. Tchau, gente!